E aí, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia, Zank falando. Bem, eu estava analisando umas questões hoje e não tem como chegar à conclusão que eu sempre chego. O Brasil é um manicômio, literalmente. Simplesmente nossos queridos e amados políticos chegaram na genial ideia, lá em Goiânia, que para que você evitasse a aglomeração nos pontos rodoviários, onde passam ônibus, você deveria fazer o escalonamento das atividades produtivas para que não houvesse momentos de pico ao longo do dia e que não tivesse fila nos terminais, que o pessoal não ficasse tão coladinho, que os ônibus não estivessem tão lotados, certo? E aí eles determinaram que a partir das 6 da manhã até as 11, um determinado escalonamento de atividades produtivas que podem abrir mais cedo, outras que não podem abrir tão cedo, enfim, fazendo com que você tenha uma divisão ao longo desse período para dizer que horas que você pode ou não abrir a sua empresa. Mas, como se não bastasse isso, naturalmente, né, essa determinação de dizer que algumas empresas não são tão importantes quanto outras dentro dessa pandemia, ao invés do pessoal para ir pensar, não, podemos aumentar a quantidade de ônibus, isso talvez vai resolver um pouquinho o problema, porque afinal você já tinha problemas com o transporte público há muito tempo. Não, é melhor fazer o escalonamento, fechar a sua empresa, rachar com o comércio no meio e fazer com que naturalmente muitas empresas fechem porque não dão conta de pagar as contas. Mas pensar nisso aí, obviamente não. Então fizeram esse escalonamento e eu estava vendo a reportagem do Jornal de Goiânia hoje, e onde os fiscais, mostrando a reportagem, já estavam multando, já estavam fechando estabelecimento, muitos empresários dizendo que não estavam sabendo, afinal, parte-se de decretos que eles acham que todo mundo é obrigado a saber da noite para o dia dessas decisões monocráticas que acontecem ou por prefeito ou por governador. Chegou o cúmulo do absurdo do velho gagado Iris Rezende falar que, caso os empresários não aceitem a determinação, ele vai estabelecer um decreto na base da caneta, obrigando os empresários a buscar os seus funcionários em casa. Político, se conhecesse um pouquinho de direito, de economia, não falava tanta merda, mas enfim. E aí, logo em seguida, apareceu uma reportagem que os transportadores que utilizam ônibus, vans do estado também estariam quebrados, muitos deles relacionados aos transportes escolares. E aí, estado, tadinho da gente, a gente tá aqui quebrado, só os seus R$600 não funciona, faz alguma coisa pela gente. E aí você entra naquela concepção. Se aumentar os ônibus resolveria parte do problema, por que não permitir que o transporte particular também faça algum tipo de linha? Por que não permitir que essas pessoas possam transportar pessoas? Mas não, você precisa de uma autorização de um burocrata, de um fiscal. Você precisa receber uma concessão do Estado. Afinal, livre comércio, livre iniciativa, exploração de atividades econômicas que normalmente fazem com que a qualidade do serviço aumente, assim como o preço diminua. Você acha que eles estão preocupados com isso? Não, é muito mais fácil foder o seu comércio, foder a sua vida, fazer com que você provavelmente perca o seu emprego, porque eles não são capazes de chegar nessa conclusão óbvia que muitas vezes eles poderiam resolver 3 problemas com uma tacada só. Não ia precisar de fiscal fechando a empresa, você teria mais ônibus no mercado circulando para que pudesse ser feito o transporte de pessoas e você também não precisaria ter todo esse assistencialismo do Estado. Mas estamos no Brasil, né, meus queridos? País onde as pessoas acham, os políticos acham que, em frente a crises, é muito melhor eles adotar medidas autoritárias e ditatoriais do que realmente usar a cabeça.